Eu confesso que não sou um grande especialista em direito consumidor. A minha carreira jurídica me levou para outras paragens, mas eu conheço quem seja. Convidei o Dr. Luciano Tim para assumir esse posto de secretário nacional do consumidor, com toda a liberdade para formar a sua equipe, igualmente com especialistas. O que eu, não obstante, solicitei ao Dr. Tim que estivesse presente na realização dessa tarefa foi, primeiro, a Senacom tem que ter uma abordagem ativa, baseada muitas vezes no problema da vulnerabilidade do consumidor. Tem que se perseguir a integridade entre na relação entre o fornecedor e o consumidor, de modo a que ambos fiquem satisfeitos nessa relação. Muitas vezes o que o consumidor quer é ser ouvido, é ser tratado com justiça. Em geral, é isso que acontece, mas devemos reconhecer que pontualmente existem problemas decorrentes de vários fatores. Como disse, não só a questão da vulnerabilidade, mas como também muito bem dito pela doutora Raquel Doge, existe uma relação de consumo dentro de uma sociedade de massa que muitas vezes gera problemas, como por exemplo contratos de adesão, em que o consumidor não tem uma qualidade de informação muito precisa a respeito do que está envolvido em um determinado contrato ao qual ele adere, seja isso um contrato por escrito, ou seja um contrato muitas vezes informal. Então a Senacom tem que ter esse papel ativo de buscar essa integridade da relação, acolhendo reclamações ou se antecipando a reclamações, se antecipando a problemas para trabalhar de uma maneira proativa nesse sentido. Na mesma linha, a solicitação feita foi que houvesse uma tentativa de ampliação de abordagem coletiva desses problemas na relação entre consumidor e fornecedor. São problemas, mais uma vez, que surgem em relações de massa, em uma sociedade de massa, e que transcendem. Claro que existem situações particulares que afetam uma relação de consumo específica, mas, em geral, esses problemas se reproduzem em massa nessas relações de consumo. Se os problemas são coletivos, as soluções têm que ser igualmente coletivas. Não adianta resolver o problema de uma parcela pequena das pessoas, enquanto várias outras sofrem, seja por não serem atendidos diante de reclamações explícitas, seja porque sofrem em silêncio, porque simplesmente não conhecem os seus direitos. Então, uma abordagem coletiva de se identificar os principais problemas que envolvem, que afetam as relações de consumo, e a Secretaria trabalhar para que isso seja resolvido de uma maneira coletiva, seja amigavelmente, seja através de construções de soluções consensuadas, seja eventualmente utilizando também o poder coercivo atribuído à administração pública, é um objetivo que deve ser sempre perseguido. Um terceiro pilar, e isso foi muito bem colocado aqui durante essa exposição, a Secretaria Nacional do Consumidor não cumpriria a sua tarefa se não estivesse atento às novidades do mundo de hoje, e especialmente relacionadas às inovações tecnológicas, à ampliação da utilização da internet e o papel atual das redes sociais. O mundo mudou muito, né, nos últimos 20 anos, e parece que cada vez mais esse ritmo de mudança é acelerado. Então surgem soluções, mas surgem igualmente problemas novos, e nós temos que estar atentos a essas mudanças. Eu me lembro, não muito tempo atrás, que havia uma grande discussão, por exemplo, em Curitiba, de que havia uma insuficiência da rede de serviços de táxi, né? E havia toda uma demanda para que os táxis
os serviços de táxi fossem ampliados, que a administração pública municipal concedesse mais licenças para táxi, para poder atender os consumidores e, igualmente, buscar também baixar o preço. Esse é um problema que não existe mais, né? Nós somos ultrapassados pelas inovações tecnológicas. Hoje nós temos uma solução, um aplicativo tecnológico, que também, não vamos dizer assim, que tem os seus problemas, né? Ou melhor, nós temos vários aplicativos hoje tecnológicos nessa área, também tem os seus problemas, mas que tornou tanto aquela questão anterior como algo absolutamente anacrônico, né? Da mesma forma, como muito bem colocado pelo secretário, nós pensamos a relação de consumo de uma maneira tradicional, de alguém, por exemplo, que compra lá um ventilador quebrado, né, e um consumidor que quer resolver esse problema. Claro que isso ainda permanece uma questão atual, né? Nós temos que proteger o comprador de um ventilador, mas as grandes empresas hoje são empresas do ramo tecnológico e surgem outros problemas, como muito bem colocado, na necessidade de proteção de dados dessa relação de consumo e, eventualmente, empresas acabam, por estarem tendo acesso a essas informações, acabam, às vezes, de absoluta boa-fé, mas buscando um lucro maior nessas relações, abusando da sua posição de informação. Então nós temos que cogitar, nós temos que pensar essas questões com o olho nos avanços tecnológicos. Claro que nós muitas vezes acabamos sendo surpreendidos, porque existe um certo grau de imprevisibilidade quanto ao futuro. Nós podemos, muitas vezes, acertar algumas apostas e várias outras nós provavelmente erraremos. Por fim, para encerrar aqui a minha exposição, não posso deixar de fazer uma propaganda em relação a essa plataforma que é extremamente importante para soluções de controvérsias na relação de consumo fora das Cortes de Justiça. Mais uma vez, para deixar muito claro, o nosso grande apreço aos tribunais, aos juízes, aos magistrados, às Cortes de Justiça. Eu sou um ex-juiz, né? Não poderia deixar de dizer algo dessa espécie. Tenho uma grande admiração pelo trabalho da magistratura e, sem dúvida, o Poder Judiciário ainda é o último recurso, ainda é aquele que vai dar a palavra final, ainda é aquele que vai dar a resposta definitiva a qualquer espécie de controvérsia. Mas nós não podemos nos esquecer da realidade que o Judiciário é uma solução cara para a resolução de litígios. E para a resolução de litígios entre fornecedores e consumidores, que muitas vezes não atingem uma dimensão econômica tão expressiva, pelo menos quando nós falamos nesses casos individuais, acaba sendo muitas vezes uma resposta inapropriada por uma elevação significativa desses custos. Talvez algumas demandas consumeristas seria simplesmente melhor solucioná-las pagando, independentemente da procedência ou não da queixa, que o Estado pagasse lá R$1.000 ou R$2.000, que isso seria inferior ao custo médio do processo do que propriamente levar isso para uma solução específica. Então nós temos que buscar alternativas de solução desses litígios consumeristas fora das nossas Cortes de Justiça. E nós temos aqui, como também muito bem dito pelo secretário Tim, algo que não foi uma criação dessa pasta, existem méritos, pretéritos relevantes, mas essa pasta e a Secretaria em especial vem trabalhando muito intensamente para ampliar a utilização dessa plataforma, que é o consumidor.gov.br. É importante que as empresas se cadastrem. Nós temos um rol aqui de mais de 400 empresas cadastradas, mas nós precisamos ampliar esse rol, né? E para além disso, nós precisamos que os consumidores tenham essa ferramenta como algo útil. E ela é, como foi dito aqui, expressamente, mais de 80% dos casos acabam sendo resolvidos. Eu, sinceramente, hoje, também sou um consumidor, todos nós somos, mas eu fico irritado
quando eu não consigo resolver algo através de uma plataforma online, seja para até iniciar uma relação de consumo, adquirir, por exemplo, um ingresso em cinema ou qualquer outro evento, um show, coisa parecida, ou não encontro uma empresa, o endereço de uma empresa dentro da internet, eu fico irritado. Então as pessoas querem resolver os problemas, hoje em dia, de uma maneira cada vez mais rápida e com a menor ocupação do seu tempo. Ela poder resolver isso sem sair de casa, né? Às vezes ela fica irritada até porque não encontra, não encontra no celular, né? Porque só tem a plataforma na internet tradicional. Então nós temos que pensar esses novos problemas e nós temos que trabalhar aqui dentro do Ministério da Justiça, em particular na Senacom, pensando que também o cidadão é o nosso consumidor, né? E o papel da Senacom é exatamente ajudar a aprimorar a relação de integridade entre empresas e consumidores. Não que também o consumidor tenha sempre razão, né? Não é essa a questão, mas muitas vezes o que ele precisa é ter uma resposta, ainda que seja uma resposta para dizer, olha, não tem razão nesse caso, né? Tá? A empresa, o fornecedor nesse caso, que está com a razão. Então nós temos que avançar, temos muito que avançar e com os dois olhos bem abertos em relação às soluções tecnológicas, para que possamos superar aquele quadro de 80 milhões, quase 80 milhões de estoques de processos, que certamente não deixam nenhuma das partes litigantes lá muito satisfeitas. Nós temos que resolver esses problemas. Felicito então mais uma vez aqui os organizadores do evento e desejam que na continuidade dele tenham profícuas debates e discussões a respeito de temas atuais do direito do consumidor. Muito obrigado.